Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu espero que sim. Mais uma vez estamos aqui e dessa vez nós estudaremos a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical. Não saia daí e seja você edificado. Eu sou Clemilson Barbosa e esse aqui é o canal A Bíblia Fala. Pois bem, para vocês que me acompanham aí, nós já ministramos aqui a lição de número 2, a lição de número 3, a lição de número 4 e agora nós estudaremos a lição de número 5, que tem por tema dons de elocução, tá? Já vai deixando aí o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa aí também o seu gostei. Ah, e detalhe, percebi que tem alguns irmãos novos aí. Querido, querida, seja muito bem-vindo e seja edificado pela palavra de Deus. Sem mais enrolação, vamos aqui, eu já estou com a minha revista. Dá para ver aí? Maravilha. E vamos para o texto áureo, que diz assim: porque o que fala a língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 2 e 3. Verdade prática: os dons de profecia, de variedades de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, 7, versos 10, 12, 1 Coríntios 14, versos 26 ao 32. 1 Coríntios 12. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro a operação de maravilhas, e a outros a profecia, e a outros o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, que haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fala consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Aqui, nessa leitura bíblica em classe, nós observamos o cuidado que Paulo tem com a organização da igreja, com a ordem, com a prudência. E ele está ensinando, olha, se for se levantar para profetizar, que se levante um, mas que haja intérprete. Caso não haja intérprete, fale consigo mesmo. Fale só você e Deus, para que você seja edificado. Eu observo aqui o cuidado de Paulo na edificação da igreja. Porque o que adiantaria se eu saísse dentro da igreja falando língua estranha sem o povo entender o que eu estou falando, tá? E vale a pena ressaltar aqui que essa palavra elocução, ela é um substantivo feminino, tá? É um ato ou efeito de demonstrar um pensamento através
de palavras, tá? Então é a forma com que eu falo, é o meu linguajar português. Isso é o dom da elocução. É eu falar com perfeição a fim de que quem me ouve possa me entender. Objetivos específicos é expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e examinar o dom da interpretação das línguas. Introdução. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons classificados como os de elocução. Isso que envolve a fala, tá? Sendo eles profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Os propósitos desses dons especiais são os de edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Isso porque os dons de elocução são manifestos sobrenaturais vindas de Deus e não podem ser utilizados na igreja de forma incorreta. Assim, devemos estudar estes dons com diligência, reverência e temor, para não ser enganados pelas falsas manifestações, tá? Então nós devemos examinar isso com todo cuidado, para que nós não sejamos de forma nenhuma e em hipótese nenhuma enganados por falsas manifestações que hoje nós vemos acontecer e muito na Igreja de Cristo, tá? Pessoas sendo movidas pela emoção, falando e profetizando, dizendo coisas que Deus não está dizendo, e nós, como ministros da palavra, como servos de Deus, devemos ter o dom do discernimento para entendermos o que Deus está falando e o que Deus não está falando. Como Paulo diz, se algum irmão estiver assentado, tiver alguma interpretação, alguma revelação, que esse espere o primeiro se calar e depois ele fale. Hoje em dia não, hoje em dia você vai dentro das igrejas, irmão, é um profeta profetizando aqui, gritando, é outro profetizando lá e gritando, e você não entende nada. Quem está ali sentado, prestando atenção no culto, não compreende nada, tá? Então, que o Senhor nosso Deus produza em nós essa sabedoria, que Ele nos dê esse entendimento de profetizar, de falar no tempo certo, no momento certo, para que a igreja venha a ser edificada. Dom de profecia, 1 Coríntios 12, 10. O que é o dom de profecia? De acordo com Stanley Orton, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios 14 refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar e consolar a pessoa destinatária da mensagem, tá? Isso quer dizer, simplesmente eu tô aqui sentado, Deus revela ao meu coração algo a respeito daquele irmão e eu vou entregar essa profecia. O que nós podemos chamar de profecia para um fácil entendimento? É algo que visa o futuro. Pronto, uma profecia. Profetizei algo que vem acontecer no futuro ou que está próximo a acontecer. Profetizei e essa profecia está próximo a se cumprir, tá bom? Então Deus revelou ao meu coração algo, alguma coisa, ao respeito de algum irmão, eu vou chegar até ele e vou falar a ele, não em línguas estranhas, porque ele não compreenderá, mas eu devo falar na minha língua, em uma língua compreensível, para que ele possa entender o que Deus está falando e assim ser edificado. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa não é a finalidade da profecia. Infelizmente, por falta de ensino da palavra de Deus nas igrejas, aparecem várias aberrações concernente ao uso incorreto desse dom. Não poucos crentes e igrejas locais sofrem com as consequências da falsa profecia. Apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as escrituras orientam-nos a que examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens.
toda profecia espontânea deve ser julgada. Querido, não julgue o profeta, tá? De novo, não julgue o profeta, nunca julgue o profeta, mas analise a profecia. Analise. E se eu for contar aqui, irmão, quantas profecias eu recebi que eram da carne, né? Em nenhum momento eu julguei o profeta, mas sim a profecia. Porque em um simples momento o profeta pode ali se enganar, como nós estamos vivendo nesse século presente. Nós vemos muitos profetas se enganarem, talvez na emoção ali da carne, no fervor do movimento, se emociona e entrega algo que não era para entregar, fala o que não era para falar, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção do que é uma profecia na carne, eu vou contar só uma profecia que eu recebi há muito tempo quando eu namorava, tá? Quando eu namorava, eu recebi uma profecia de que Deus iria me dar uma empresa de caminhões. Na época eu trabalhava com caminhões, né? E Deus ia me dar uma empresa de caminhões, só que para eu prosperar nessa área, eu teria que aceitar o que Deus estava querendo me dar. Um filho com a minha ex-namorada. Irmão, aonde? Agora para pensar, aonde é que Deus aceitaria a fornicação em troca de bênção? Fala para mim. Não existe isso, tá bom? Não existe. Então, analise a profecia, mas não julgue o profeta. 2. A relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, lá em 1 Coríntios 1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Então, você observa mais uma vez que Paulo deseja que o culto seja um culto ordenado, seja um culto que tenha ordem, que tenha prudência, que não seja um culto bagunçado, querido. O meu desejo nessa aula da escola bíblica é que na tua igreja, na onde você congrega, tenha ordem e tenha decência. Esse é o meu desejo. Esse é o meu desejo, que o Senhor possa entrar dentro da tua congregação, aonde você congrega, aonde você preside, e possa reinar com ordem e com decência. Que o Senhor possa mudar as coisas, que o Senhor possa mudar os quadros e garantir bênçãos à tua igreja. Mas a igreja precisa chegar ao conhecimento desse estudo, tá? A igreja precisa ter ciência do que está acontecendo. Amém? Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, tá? Então não é só analisar também a profecia. Você precisa ver da onde é aquela fonte, da onde está vindo aquela água que você está prestes a beber. Da onde vem? Quem é o profeta? Tá? Não estou dizendo para você julgar, mas você vai fazer uma análise, tá? Esse é um homem de Deus? É um desviado? É alguém afastado que está vindo profetizar? É um bêbado? Sei, é um macumbeiro? Não sei. Quem é que está entregando essa profecia para você? Amém? Então você tem que observar isso. Pois elas possuem 3 fontes distintas, sendo ela Deus, o homem ou o diabo. Exatamente. A profecia, ela tem essas 3 fontes, tá? Deus, o homem e o diabo. Onde Deus entra? Quando a profecia vem verdadeiramente de Deus e inspirada por Deus para a tua vida. Quando é que o homem entra? Quando a profecia vem do desejo humano, tá? Às vezes a pessoa tem um desejo em te ver prosperar e profetiza a prosperidade para você.
tá bom? Não que Deus tenha mandado, mas ela profetiza porque ela deseja que tal coisa aconteça na sua vida. E também tem a profecia do diabo. Que isso, irmão? O diabo pode profetizar algo na minha vida? Com toda certeza. E qual o intuito? Qual o intuito da profecia do diabo na minha vida? O intuito é abalar a tua fé e fazer você parar. Com o quê? Com a incredulidade da tal profecia. Ele manda alguém entregar aquela profecia, ele sopra, né, para a pessoa entregar a profecia, essa pessoa te entrega a tal profecia não se cumpre, não acontece e você murmura. Você acaba blasfemando, você acaba falando o que não era para falar. Você desacredita de que Deus pode fazer, porque no teu coração, no teu pensamento, a ideia é, foi Deus quem falou. Quando, na verdade, aquela profecia foi fruto do diabo. Foi obra do diabo para fazer você acreditar nela e ela não se cumprir e ele te derrubar. Então, cuidado ao receber profecia. Analise a profecia. Peça discernimento ao Senhor quando você receber uma profecia, para você não ser enganado, tá bom? 3. O propósito das profecias. A profecia contribui para a edificação do crente, porém, ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, e em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, irmão. Nada supera a Bíblia. Olha o nome desse canal, A Bíblia Fala. E do início deste canal até chegarmos aqui, não falamos nada do que está além da palavra de Deus. É só Bíblia, tá? Então não coloque, irmão, profeta que revela, que tem um dom de cura, que tem... Não coloca ele acima da palavra, não. Ele pode ser o profeta mais usado. Se ele falar algo que não está na Bíblia, querido, não aceite. Não aceite, tá bom? Porque a palavra de Deus diz que ela é divinamente inspirada por Deus. Ela é inspirada e toda palavra é digna de aceitação. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser um manual do líder cristão. Outros líderes, também erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um suposto aí profeta ou profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários, tá? Então, é um alerta poderoso para a nossa vida. Irmão, foi uma luta tão grande para eu gravar essa aula aqui hoje, porque o diabo ele está furioso com a revelação que essa escola bíblica dominical está trazendo, tá? Então, você aí, meu irmão, você, minha irmã, que chegou aqui nessa parte, deixa o seu like. Se você puder compartilhar, compartilhe, para que esse vídeo chegue ao conhecimento máximo de pessoas, que o Senhor possa trabalhar e que o diabo possa cair por terra e o nome do Senhor ser glorificado. Então você vai observar que muitos líderes deixam, infelizmente, ser movidos por certos profetas. Tá? Antes de tomar qualquer iniciativa, o que ele faz? Não, eu vou consultar tal profeta. Eu vou consultar tal profetisa, porque é homem de Deus, é mulher de Deus. Tá? Irmão, olhe para a palavra de Deus. Porque o que ela tem a dizer a tal respeito? Não sei se alguém já leu o livro do Benihim, quando ele fala lá a respeito do Bom Dia Espírito Santo. Se você não leu, eu aconselho você a ler esse livro, tá? Não estou sendo patrocinado, é um livro muito bom e nos ensina algo tremendo, porque ele fala que ele passa 10 horas dentro do quarto em oração com o Espírito Santo e tudo que ele precisava, ele pegava, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, ele pegava a Bíblia e orava, Senhor,
tal coisa. E abria e Deus falava com ele dentro daquele versículo, tá? Que nós possamos tomar isso por exemplo. Que não venhamos ser enganados por falsos profetas, tá? E que não deixemos o profeta tomar lugar na nossa vida onde a Bíblia deveria, onde o lugar que a Bíblia deveria ocupar. Tópico 2, variedade de línguas. O que é o dom de variedade de línguas? De acordo com o teólogo pentecostal Thomas Rover, o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley Orton, alguns ensinam que, por estarem alistados em último lugar, esses dons são os de menor importância. Ele acrescenta que tal conclusão é insustentável, pois as 5 listas de dons encontrados no Novo Testamento colocam os dons em ordens diferentes. O dom de variedades de língua é tão importante para as igrejas quanto os demais apresentados em 1 Coríntios 12. Tá? Acredito que muitos cristãos que assistirão esse vídeo, você, meu irmão, já deve ter escutado aquela história da missionária que foi fazer missão, e aí um jovem estava passando na rua fazendo barulho com a moto, e ela, em outro estado, né, foi para repreender aquele rapaz, e ela, sem entender, começou a falar língua estranha, e ela não entendia nada do que ela estava falando, mas o jovem entendeu tudo, e Deus estava dizendo para ele se arrepender, porque naquele dia Deus estava dando um livramento de morte para ele, e ainda falou umas coisas a mais da vida dele, e ele se converteu e se arrependeu dos seus maus caminhos. Isso é língua estranha, isso é o dom de língua estranha. Tem algumas pessoas que infelizmente perderam a essência, perderam a unção, né? E fala que esse negócio de língua estranha não existe, que isso é invenção humana. Irmão, eu, como pentecostal, acredito muito, até o tutano, até a medula do osso, eu acredito nas línguas estranhas, tá? E que você possa crer também. Sabe o que é interessante? Em questão de línguas estranhas, é que quando tem um americano cristão falando em língua estranha, você consegue discernir e você sabe que é o Espírito Santo de Deus agindo e que ele está falando em línguas com Deus. Sim ou não? Você consegue identificar isso aí também? Então é assim, irmão, a língua estranha é assim e ela existe sim. Infelizmente, aceitam os que são carnais, os que não compreendem as coisas espirituais, queira vocês ou não, aceitem essa verdade, porque com certeza dói menos, tá bom? Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. 1 Coríntios 14, 4. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja. Elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom, tá? Então você falar língua estranha dentro da igreja não vai edificar o outro. Sendo que Deus estabeleceu essa questão de se reunir no templo para a edificação de todos, tá? Que proveito tem um pregador começar a pregar e falar língua estranha, só falar língua estranha? Que proveito tem? Nenhum proveito, porque ninguém vai entender nada. Tá? Então, a língua estranha é para a edificação ou exortação de quem possui o dom. No caso, eu possuo esse dom, então, quando eu falo em língua estranha, eu estou edificando a mim mesmo. Eu estou edificando a minha pessoa. Eu estou me edificando, tá? Não tem como eu falar língua estranha e edificar outra pessoa. Não, não, esquece isso. Eu estou me edificando. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e o renova diretamente. Querido, que ao falar língua estranha você sinta esse toque diferente do Espírito Santo. Que ao falar língua estranha, o Espírito de Deus possa te encher de vigor, te capacitando para fazer coisas que você pensava que era incapazes de fazer, que o Senhor te capacite e que você consiga fazer
todas essas coisas no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Atualidade do dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. O Senhor continua abençoando os crentes com esse dom e cremos que assim o fará até a sua vinda. No dia de Pentecostes, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados com o Espírito Santo e falaram noutras línguas pelo Espírito. Atos capítulo 1, verso 4 e 5, Atos 2, versos do 1 ao 4. É um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias, quanto foi nos dias da igreja primitiva. Tá? Então esse dom é um dom importantíssimo, principalmente nessa era, nesse mundo que vivemos, um mundo cruel, um mundo em que, ao passar do tempo, ao passar dos dias, vai piorando, a imoralidade sexual vai tomando conta, a idolatria vai tomando conta, algumas pessoas querem fazer aí as inversões de valores, tá? E ter esse dom, possuir esse dom de língua estranha é algo muito importante, porque quando você fala língua estranha, você se edifica. O Espírito Santo, ele entra dentro de você, te dando força e acrescentando em você uma fé inabalável. Tá? Coisa que muitos já perderam. Você pode observar que a maioria dos incrédulos, por um certo tempo, começou a se desviar porque deixaram de falar língua estranha. Diferente, tá, irmão? Daquele que ainda não é batizado com o Espírito Santo, não tem ou não falam em língua estranha, é totalmente diferente, tá bom? Então, que você busque mesmo esse dom de falar em línguas e que Deus conceda esse dom a você e você possa ser edificado por ele no nome de Jesus. Tópico 3, a interpretação de línguas. Definição do dom. Thomas Rowe ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas, ou seja, é você entender na sua linguagem, na sua fala, o que aquela pessoa está falando em língua estranha. Às vezes tem um irmão falando língua estranha ali do meu lado e eu estou conseguindo entender na minha linguagem o que ele está falando. Ele está falando língua estranha, mas eu estou entendendo em português, irmão. Isso é coisa para doido, irmão. Isso é coisa para crente pentecostal que acredita nisso, tá? Na igreja de Coríntio havia certa desordem no culto com relação aos dons espirituais. Por isso, Paulo os advertiu dizendo: e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez haja intérprete. Por sua vez haja intérprete. Aí eu te pergunto, na igreja que você vai, na igreja que você visitou, que pessoas falarem língua estranhas, teve intérprete? Seja sincero. Teve alguém que se levantou para interpretar a língua estranha? Não. Busque esse dom para que você possa ser um instrumento de Deus na edificação de vidas, tá? Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Querido, Deus não te deu o dom de interpretar? Não fala nada não, fica quieto. Não queira inventar, não queira falar o que está vindo aí no seu pensamento, não. Não. Se Deus não te deu o dom, fique quieto. Fica ali no seu cantinho mesmo, falando com Deus. Quietinho, sendo edificado ali você mesmo. Mas se Deus te deu o dom, profeta, abra a tua boca e deixe Deus te usar. A diferença entre dom de interpretação e o de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de língua necessita de outra pessoa também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia,
não existe a necessidade de um intérprete. Estevão Ângelo de Souza definiu bem essa questão quando disse que não haverá interpretação se não houver quem fale em língua estranha, ao passo que a profecia não depende de outro dom. Porque a profecia eu falo na minha língua normal, tá? A profecia eu falo no meu linguajar português brasileiro, tá? Então, a língua estranha é uma língua que ninguém entende, que ninguém conhece, tá? Mas a profecia é quando mencionada na língua brasileira, no português, tá bom? É de fácil entendimento, tá? Então, eu libero uma profecia vinda do Espírito Santo de Deus para a tua vida. Eu profetizo que abra-se o teu entendimento e você possa compreender a palavra de Deus com mais profundidade, que você seja como Ezequiel, mergulhe no rio e transborde de Cristo e da palavra do conhecimento. Conclusão: ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia. Observe, com sabedoria, com decência e com ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas do céu. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer aleluia aí na tua casa? Você chegou ao final dessa lição de número 5 e eu quero parabenizar você porque você chegou até aqui. Tá bom? Você chegou até aqui, você com certeza foi edificado e com toda certeza você sentiu a presença de Deus aí dentro da tua casa. E se não sentiu, receba essa presença aí dentro do teu lar e seja batizado com o Espírito Santo, que você fale em novas línguas, que você seja um instrumento de Deus aí dentro do teu lar, que você possa edificar vidas para a glória de Deus. Lembrando que o próximo vídeo, a próxima lição para o próximo domingo é o Ministério do Apóstolo. Você não pode perder. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva no canal e será uma bênção. Para refletir a respeito de dons de elocução, responda: quais são os propósitos da profecia? 2. Quais são as 3 fontes de onde podem proceder as profecias? 3. Segundo o teólogo Thomas Rover, o que é o dom de língua? 4. Qual é a finalidade principal do dom de variedade de línguas? E 5. Defina, de acordo com a lição, o dom de interpretação de línguas, tá? Então, eu vou deixar aí você responda nos comentários, tá? E que você possa aprender mais de Deus aqui neste canal, tá bom? Mais uma vez eu repito, seja edificado com esses vídeos, tá? Curta, comente e deixa Deus te usar na terra. Eu fico por aqui e que Deus em Cristo te abençoe.